Olá, boa tarde. Hoje estou aqui no podcast Talk Líder Protagonista de uma forma diferenciada. Esse é meu podcast e sempre nós falamos sobre liderança. E hoje nós vamos falar sobre imprevistos. Por que eu estou falando sobre imprevistos? Porque houve um imprevisto hoje e, infelizmente, o nosso convidado não poderá comparecer. Então, hoje, para lidar com esses imprevistos, eu estou aqui para falar para vocês sobre exatamente imprevistos. Você, como líder, você precisa saber lidar com os imprevistos. Você precisa fazer a gestão dessas coisas que acontecem inesperadamente. E foi isso que aconteceu comigo. Antes de começar a fazer os meus podcasts, eu sempre me preparei para pensar numa hipótese ou numa solução de como resolver imprevistos. Porque é claro que eles acontecem o tempo todo. E pensei eu, e se não tivesse o meu convidado? E se esse convidado não pudesse comparecer? Pensei eu, se ele me avisar com antecedência, eu consigo remanejar alguém que já está como convidado posterior e trazer para a agenda presente. Mas e se esse convidado te informar assim horas antes do seu programa? O que você pode fazer? Esse tipo de imprevistos acontece o tempo todo, em projetos, quando acontecem coisas que você não previa, e mesmo quando você prevê, ainda assim é possível acontecer coisas que não estavam previstas. Então a minha pergunta hoje é, como você lida com esses imprevistos? Você, como líder, você costuma planejar os riscos do seu projeto? Você costuma planejar como você vai solucionar os imprevistos que possam ocorrer? Porque eles vão ocorrer. Será que você tem um plano B, um plano C, um plano D, um plano Z, para você realmente escolher na hora do problema que acontece uma solução? A primeira coisa que acontece, geralmente, é a pessoa entrar em pânico. Não entra em pânico, porque não há necessidade de entrar em pânico. Se você entrar em pânico, você não vai conseguir encontrar uma solução. E qual solução você pode ter? Se você examinar cenários, criar cenários e pensar como isso pode ocorrer e o que você pode resolver, que solução você pode dar, essa é uma forma de você lidar com os imprevistos. Outra coisa é você ser inovador, você ser criativo, como eu estou sendo agora. Por quê? Porque eu pensei antes como eu faria se acontecesse o que aconteceu hoje. Então, hoje o que eu estou fazendo? Estou falando sobre justamente o problema, porque assim eu posso trazer insights para você, ouvinte, como fazer diferente e como enfrentar um imprevisto. As pessoas que vão enfrentar imprevisto, líderes e de modo geral empresários, elas precisam antes de mais nada ter inteligência emocional, que é justamente o que eu falei, não entre em pânico. Porque entrar em pânico só vai deixar você mais nervoso e você não vai conseguir encontrar uma solução para esse problema que está acontecendo agora. Então, inteligência emocional nada mais é do que você saber lidar com as suas emoções. As suas emoções são fundamentais para que você consiga encontrar a solução. Se você ficar desesperado e falar, nossa, e agora? O que eu vou fazer com isso? Não me preveni, não pensei numa possibilidade. Então, você pode, por exemplo, procurar algumas pessoas para te ajudar. Isso é uma forma também de lidar com imprevistos, né, que não foram planejados. Mas você pode também ser criativa, como eu. Eu resolvi falar sobre este assunto justamente para trazer para você a urgência e a importância de estar preparado. Eu estava preparada
porque eu pensei que quando ocorresse alguma coisa assim inesperada, eu traria algum assunto interessante sobre liderança. E o assunto primeiro que eu escolhi foi justamente lidar com as emoções, lidar com os imprevistos, fazer um planejamento, ver os cenários e as possibilidades e quais são as soluções. Como você lida com esses imprevistos? Você faz um planejamento de riscos? Você sabia que o planejamento de riscos, você pode traçar todos esses cenários e já deixar definido qual é a solução? Por exemplo, se você for viajar, né, como eu vou um dia desses, a viagem pode dar errado. O que, por exemplo? Não deu certo, o carro quebrou. O que você vai fazer? Como você faz? Você chama o Uber? Você tem o que planejado para que você não chegue atrasado, por exemplo, no aeroporto? Você vai sair de casa com antecedência, com tempo hábil, para que se houver um problema você consiga chamar um outro carro. Então, isso é uma forma de lidar com futuros imprevistos, mas até que previsíveis. No caso de não serem previsíveis, você vai ter que criar, você vai ter que ser criativo. E no caso de você não conseguir resolver mesmo, então acalme-se, abrace a situação e aceite no sentido de controle-se e faça o melhor possível. Converse com as pessoas, justifique os problemas, chame outras para ajudarem na solução. Você não deve resolver as coisas de maneira sozinha. Principalmente se você tem uma equipe. Você é um líder, você tem uma equipe, você deve preparar a sua equipe também para lidar com o inesperado. Deve preparar emocionalmente e deve planejar isso junto com a equipe, ensinando ela a como fazer isso, ensinando ela a pensar em estratégias. Você pode fazer um brainstorming e trazer essas pessoas, né, na mesa e conversar. Olha, se acontecer isto, como podemos resolver? Qual a sua ideia? E essa forma de lidar com as equipes faz com que elas tragam ideias diferenciadas, inovadoras e que às vezes você não conseguiu pensar, principalmente se for na época que estiver acontecendo mesmo esse imprevisto. Então, eu vou trazer para vocês do meu livro uma frase ou algumas frases que falam sobre liderança. Porque neste livro eu sempre falo sobre ele em todos os meus podcasts, mas eu nunca abri propriamente dito um capítulo para falar alguma frase importante sobre o que ele consta aqui, de outros coaches e também a mim, né, no meu capítulo. Então eu vou falar sobre liderar, que é um dos capítulos aqui que nós temos no meu livro. Eu vou falar só uma frase importante. Sobre inteligência emocional. Pesquisadores confirmaram que a inteligência emocional não apenas distingue os líderes excepcionais, como também pode estar associada ao alto desempenho. Então, líder, você precisa desenvolver essa inteligência emocional, e é possível. Nós nascemos com grandes habilidades e todas elas podem ser desenvolvidas, inclusive a inteligência emocional, que é aprender a lidar com as emoções. E como você aprende? Você aprende quando você enfrenta essas emoções, quando você abraça essa situação, se acalma e procura ajuda, porque nem sempre é possível fazer tudo sozinho, claro. E também pode-se falar sobre a parte de resiliência. A resiliência é uma habilidade que todo líder deve ter. Não dá para você não ser resiliente. Resiliente é aceitar as coisas, não aceitar simplesmente por aceitar, mas entender o que está acontecendo e tirar proveito disso como uma forma de oportunidade. Que oportunidade boa que eu estou tendo aqui de falar com você que está me ouvindo sobre gestão de imprevistos. Se eu não estivesse com esse imprevisto acontecendo nesse momento, talvez eu não estivesse falando e dando essas dicas e esses insights para você que está me ouvindo. Então, o que diz mais no livro sobre resiliência? Existem pessoas que, além de enfrentar os problemas, ainda são capazes de se beneficiar com eles, aprender e crescer emocionalmente. Então, quando você tiver
interesse e curiosidade de conhecer o conteúdo deste livro, você vai ver que tem muitos insights interessantíssimos sobre todos os assuntos que envolvem um protagonista. Porque protagonista não é aquele só que dá tudo certinho, tudo perfeitinho, não. A gente toma as rédeas da nossa vida em nossas mãos para justamente enfrentar problemas, enfrentar esses imprevistos. É isso que é ser um protagonista. Não basta você querer resolver as coisas, é preciso você saber como enfrentar esses problemas. E um protagonista não é só aquele que está lá no pódio, não é aquele que está em destaque, que é famoso. Não, um protagonista pode ser você, que hoje pode entender que você gerencia sua vida, você gerencia sua empresa, você gerencia seus conflitos e também seus imprevistos. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, uma mensagem muito importante que eu considero para todas as pessoas, principalmente para os líderes que estão com as suas equipes aí em suas empresas, para que possam aproveitar esse momento e pensar como está sendo para você lidar com esses imprevistos na sua empresa ou na sua vida. Então, agradeço muito de você estar aqui nesses momentos comigo e vou passar para vocês sobre os meus patrocinadores. Por quê? Porque um dos meus patrocinadores, ele fala sobre gestão, de investimentos. E investimentos requer o quê? Lidar com imprevistos. Então, se você tem imprevistos na sua vida e se você tiver uma gestão interessante dos seus investimentos, você vai estar preparado para esses imprevistos. Então, vamos ouvir um pouco sobre o Caio Mitigiero. Já volto. Empresário, você sabia que existe uma maneira fácil, segura e eficiente de rentabilizar o capital de giro da sua empresa? 90% dos empresários no país ainda não conhecem as chamadas operações compromissadas, um mecanismo de investimento de curtíssimo prazo que faz render aquele financeiro que entra e sai do caixa da sua empresa. Basicamente, você empresta o dinheiro para um banco ou instituição financeira e, em troca, eles te emprestam títulos entesourados por uma porcentagem do CDI. Ao final, esses títulos são vendidos de volta para o banco e você recebe o valor investido com juros. E o melhor de tudo, é uma operação isenta de IOF, diferentemente de outras aplicações como o CDB de liquidez diária. Meu nome é Caio Mitigiero e se você quiser saber mais sobre essa operação, te faço um convite de me seguir nas redes sociais. Até a próxima. Empresário, você sabia que existe uma maneira fácil, segura e eficiente de rentabilizar o capital de giro da sua empresa? 90% dos empresários no país ainda não conhecem as chamadas operações compromissadas, um mecanismo de investimento de curtíssimo prazo que faz render aquele financeiro que entra e sai do caixa da sua empresa. Basicamente, você empresta o dinheiro para um banco ou instituição financeira e, em troca, eles te emprestam títulos entesourados por uma porcentagem do CDI. Ao final, esses títulos são vendidos de volta para o banco e você recebe o valor investido com juros. E o melhor de tudo, é uma operação isenta de IOF, diferentemente de outras aplicações como o CDB de liquidez diária. Meu nome é Caio Mitigiero e se você quiser saber mais sobre essa operação, te faço um convite de me seguir nas redes sociais. Até a próxima. Empresário, você sabia que existe uma maneira fácil, segura e eficiente de... Voltamos. Então, além dos imprevistos na parte de investimentos, a gente também tem imprevistos que podem ser contornados se você não estiver preparado para mostrar a sua pessoa dentro das redes sociais. Se você não estiver bem alinhado, você não estiver bem estruturado, bem apessoado, você vai ter um imprevisto muito grande dentro da sua capacidade de mostrar o seu valor. E por isso eu tenho mais uma pessoa incrível comigo, a minha patrocinadora, que é a Isabel Sanches. A Isabel Sanches é uma fotógrafa de pessoas, de empresários e também de procedimentos cirúrgicos. Então ela pode ajudar você que é médico, você que é veterinário, você que é dentista e você que é empresário, para que não hajam imprevistos quando alguém olhar para você ali nas suas redes sociais e não gostar nem um pouco da sua aparência, que não vai te trazer a credibilidade que você precisa. Então,
a Isabel Sanches, ela consegue fazer muito bem esse tipo de coisa para você, trazer credibilidade no seu papel, na sua função. A Isabel, ela tem o Instagram dela, que é Isabel Sanches Fotógrafa, telefone ou WhatsApp é 997445030. É só falar com ela, eu garanto a qualidade dos serviços dela. E para completar, eu vou deixar uma mensagem para vocês, que também é extraída aqui do livro Protagonista, que está à disposição para você adquirir no 997821669, o WhatsApp, ou também o meu telefone celular. Meu Instagram é Eneida Angel Coach, tá? Podem me procurar, verem várias dicas, tudo que vocês quiserem saber sobre o podcast está lá. E se vocês quiserem saber sobre desenvolvimento de liderança, que envolve gestão de imprevistos, que você já sabe, gestão de inteligência emocional, gestão do tempo, porque o tempo tem tudo a ver com a gestão de imprevistos, veja bem. Então, vocês podem também me chamar, que eu tenho uma mentoria exclusiva sobre cada um desses assuntos. É só falar comigo. Vou falar a mensagem final aqui do meu livro, que tenho eu como coautora e mais outros coaches também. Então, vou falar sobre um líder precisa fazer a diferença na vida das pessoas, inspirá-las pelo propósito de servir, pelas atitudes que criam conexões verdadeiras, pelo trabalho com afinco que eleva o desempenho das organizações, preservando o respeito e a consideração a elas. O líder significa inspirar, empoderar os liderados, dividir o poder, dar poder, delegar, oferecer oportunidades, desafios, valorizar a relação de confiança, menos ego e foco em si mesmo, mais cooperação e foco nas relações colaborativas. Esse é o líder que nós falamos aqui, esse é o líder protagonista. Fique conosco, na próxima terça-feira teremos outros convidados muito especiais. Acompanhe lá no meu Instagram, tá? Fique aqui conosco, espero vocês na próxima terça-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Esplanada. E vem ser líder protagonista com a gente. Muito obrigada.